184, 184. Aqui. Lobotomia. Cabeças esburacadas, batedeiras de ovos mentais, picadores de gelo de cozinha e o lobotomóvel de Walter Freeman. Esquizofrenia, depressão, toque, descontrole emocional. Muitos quadros eram tratados com lobotomia. Levou muito tempo para perceberem que os efeitos negativos superavam os benefícios e que haviam outros caminhos mais seguros na medicina. Choque. Ninguém duvida que a família Kennedy foi a família real estadunidense. Charmosos e belos, bem criados e cheios de prestígio. Eles tinham dinheiro, faziam parte de uma linhagem conhecida, eram espertos e tinham conexões políticas o bastante para deixar uma marca permanente na história e na cultura dos Estados Unidos. Além disso, eles também tinham segredos. Durante décadas, Rosemary Kennedy era a menos conhecida dentre os irmãos de John F. Kennedy. As fotos de sua passagem pela corte do rei George e da rainha Elizabeth no ano de 1938 mostraram-na sorrindo, com seus cabelos escuros, penteados de formas elaborada e perfeita, usando luvas brancas e um vestido de alta costura que delineava suas curvas com perfeição. A imprensa britânica se exaltou com a beleza de Rosemary. Nos eventos sociais, ela era cortejada pelos jovens herdeiros solteiros. À primeira vista, ela facilmente ofuscava sua mãe, cuja aparência era aristocrática, e também sua irmã, de aspecto mais singelo, Kathleen. O que muitos não sabiam é que boa parte da intimidade de Rosemary era mantida em segredo. O seu nascimento fora atrasado, e sua mãe o impediu à força, apertando as pernas uma contra a outra, até que o médico chegasse, 2 horas depois do início do parto, por conselho de uma enfermeira, apesar do fato de o bebê já estar coroando. Para muitos, esse é o motivo dos transtornos mentais de Rose, pois talvez ela tenha sofrido uma privação de oxigênio durante um período crucial. Os seus irmãos eram até atletas e empreendedores, mas Rosemary não atingiu os seus marcos de desenvolvimento no momento certo, se é que os atingiu. Já adulta, ela possuía a inteligência de uma criança de 4ª série e redigia cartas com uma caligrafia rudimentar, cheia de erros de ortografia. Seu pai, Joe Kennedy, que foi embaixador dos Estados Unidos da Inglaterra, pode ser visto em algumas fotos apertando o braço de Rosemary, uma evidência de suas tentativas de controlar o comportamento da filha. No início de seus 20 anos de idade, apesar de anos vivendo sob tutoria e vigilância constante, suas conquistas cognitivas começaram a se perder. Rosemary passou a fugir do internato religioso no qual vivia, com o intuito de perambular pelas ruas, de noite, acomedida por erupções de emoção, ocasionalmente marcados por gritos, ou pelo ímpeto de socar as pessoas ao seu redor. Sendo que seus socos doíam, já que ela possuía um físico forte e saudável, Rosemary estava se tornando bem difícil de controlar. Os Kennedy faziam parte da elite de Boston, uma família socialmente ativa. Por isso, para eles, ter uma filha com transtornos mentais vergonhosos era o equivalente à ruína social. A família precisava que ela ficasse mais calma, previsível, mas como uma Kennedy. Por acaso, uma nova técnica de neurocirurgia estava sendo recebida com muito entusiasmo e interesse. Um artigo do jornal Saturday Evening Post, em 1941, afirmou que esta técnica poderia ajudar pacientes que eram um problema para sua família e um transtorno para si mesmos. Joe Kennedy procurou a ajuda do Dr. Walter Freeman, sem o conhecimento de sua esposa, que estava viajando no exterior dos Estados Unidos.
Em novembro de 1941, Rosemary Kennedy passou por uma lobotomia. A partir daí, ela desapareceu dos olhos do público. Cabeças esburacadas. O método de cirurgia mais antigo de todos, a trepanação, também conhecida como trefinação, sendo que ambos os termos vieram da palavra grega tripando, trepano, que significa brocar ou perfurar, era realizada raspando o crânio ou cortando um quadrado para retirar este pedaço do osso, ou perfurando pequenos buracos circulares, como aqueles furos nos selos de postagem, ou ainda fazendo um furo redondo no crânio. As ferramentas utilizadas poderiam ser feitas de pedra, de obsidiana, de metal ou de concha. Supostamente, quem conduzia uma trepanação não queria mexer na cabeça de ninguém, de verdade. Ninguém mexia no cérebro, nos seus vasos sanguíneos, nas membranas que se parecem com a pele e nas meninges. As pessoas provavelmente compreendiam que se alguém mexesse naquele pudim cerebral, os resultados seriam terríveis. Mas então qual era a função de se realizar uma trepanação? Bom, por diversos motivos. Existem diversas evidências de que a trepanação eram realizadas após a ocorrência de fraturas cranianas, provavelmente para retirar os pedaços quebrados do crânio e para aliviar a pressão cerebral, removendo coágulos sanguíneos. Na verdade, diversos crânios trepanados carregam evidências de que os ossos se curaram e que significa que os pacientes sobreviveram aos procedimentos. Começou a chover. E quais eram as péssimas razões que levavam a trepanações a serem feitas? Dores de cabeça aleatórias, epilepsia, melancolia, doenças mentais. Hipócrates recomendava a realização de procedimento em simples casos de batidas na cabeça, só para garantir. De repente, a expressão em inglês I need a hole in the head faz muito mais sentido. Preciso disso tanto quanto de um buraco na cabeça. Durante a Renascença, a explosão de Vou ter que segurar assim para ficar mais fácil para ler. Durante a Renascença, a explosão do uso de fogos de artifícios aumentou dramaticamente o número de ferimentos por traumas na cabeça, levando ao aumento do número de trepanações que precisavam ser realizadas. Infelizmente, lá pelo século XVIII, a trepanação se tornou um prospecto bem perigoso. A Europa, antes da existência da antisepsia, era um lugar bem sujo. Segundo algumas estimativas, cerca de 50% das pessoas que passavam por uma trepanação terminava morrendo, ao contrário das estimativas baseadas nos crânios ancestrais, que resulta em uma taxa de mortalidade de 20%. A situação se tornara tão fora de controle que, em 1839, o cirurgião Sir Astley Cooper argumentou que a pessoa que decidir realizar uma trefinação deveria ela própria sofrer uma operação similar. Mesmo que a trepanação ainda seja utilizada como um tratamento para traumas cerebrais, alguns poucos decidiram utilizar o procedimento para outra função, ficar chapado. Em 1965, um holandês chamado Bart Hughes achou que uma trepanação lhe traria um estado superior de consciência. Com uma furadeira elétrica, uma faca e uma agulha hipodérmica, ele realizou a cirurgia em si mesmo. Depois declarou: Eu me sinto como me sentia antes dos 14 anos de idade. Isso aconteceu depois de Hughes ter sido reprovado na faculdade de medicina e antes de escrever Trepanation, The Cure of Psychosis. Trepanação, a cura para a psicose. Outras pessoas seguiram o exemplo de Hughes, mas por sorte, a maioria das pessoas de razoável o suficiente para preferir usar LSD
em vez de apelar para uma neurocirurgia. Convenhamos, é uma opção que causa menos sujeira.